Bom, respondendo aí, trazendo assuntos que vieram para mim através de comentários em vídeos, teve uma pessoa que vendo um vídeo que eu fiz sobre Deus, eu faço muito vídeo que eu falo sobre religião, sobre Deus, né? Esse é o intuito desse canal. E ele me perguntou sobre a minha visão sobre religião e sobre o cristianismo. A comentário era se eu entendia que Jesus tinha criado uma religião, né? Ele achava que não, a opinião dele que não, que Jesus não tinha criado. Mas qual era a minha opinião sobre isso? Se Jesus, quando veio, ele trouxe uma religião, né? Criou uma religião ou não, ele trouxe uma mensagem. Então, apesar disso não ser um tema de fá, eu como babaú, como de fá, uma pessoa religiosa, eu vou trazer a minha opinião sobre essa questão que ele perguntou aqui, principalmente porque essa questão envolve o entendimento do que é religião e não sobre Jesus em si, tá certo? Sobre Jesus geral. Então eu vou responder sobre o aspecto da religião, que envolve fá também, tá? Então é sobre isso, vai ser um vídeo curtinho, bem de resposta rápida. Se você quiser ouvir até o final, fique aí, senão deve ter outro vídeo que te interessa. Para quem não conhece, eu sou eu sou Marcos Arino Babaú, já troquei minha abertura aqui. Marcos Arino Babaú e Cangundá. E esse é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog que tem textos, tá bom? O blog tem textos. Então, se você quer ler, se quer se aprofundar em conhecimento, procure vários textos do blog, são dezenas e dezenas de textos lá. Se não, fica aqui no canal do YouTube que eu comento com um pouco mais de especialidade, ok? Então, é isso. Vamos então ao responder aqui a pergunta. Bom, vamos lá, né? Esse é um vídeo que o cara perguntou, a pessoa perguntou sobre Jesus, sobre cristianismo, sobre Jesus ter ou não fundado a religião e tudo mais, né? E como eu disse, o assunto aqui é religião, né? Não sim sobre Jesus em si. Eu vou focar no ponto de vista de religião, que é o que me interessa. Eu tenho essa propriedade para falar que eu pertenço a uma religião, sou um sacerdote de uma religião, e é sobre isso que eu estarei comentando aqui, tá ok? Muito bem, então deixa eu passar minha visão sobre essa pergunta dele, né? Sobre se Jesus veio aqui com o intuito de criar ou não religião. Ele estava reagindo um pouco, pelo que eu entendi da pergunta, ele reagiu um pouco a esse aspecto de deixar Jesus como se fosse um pensador livre, alguma coisa assim, né? Sentar. Mas vamos lá, então a primeira coisa que eu queria falar, que é importante para esse vídeo, é vocês entenderem que a minha opinião é que religiões são boas para as pessoas. Vocês não devem ter uma visão negativa da religião. Religiões são positivas. O objetivo de uma religião é sempre fazer você uma pessoa melhor, é moldar você, moldar o seu caráter, te dar valores, te dar ética, te dar moral, para que você seja uma pessoa melhor com você mesmo, com a sua família, com a sociedade e com o mundo. Seja uma pessoa útil, você seja uma pessoa verdadeira, honrada, sincera, gentil, solidária e outros atributos. É isso que a religião quer, é fazer ser pessoas melhores. Eu já vi, não profundamente, mas já vi definições, objetivos de várias religiões aí que por acaso vieram nesses meus estudos, aí fui deparando com elas, e posso dizer para vocês que todas que eu vi, todas têm a mesma finalidade de fazer isso. Eu não sei porquê, até sei, mas vamos dizer que eu não sei porquê as pessoas têm uma visão negativa do ponto de vista de religião. E essa visão está centrada nessas religiões monoteístas, né, e abraâmicas, né, que é o caso do cristianismo, os protestantes, né, e o próprio islamismo, né. O judaísmo nem conta porque é um nada, o judaísmo é nada, né. Então, por conta dessas religiões, as pessoas têm essa visão negativa de religião, porque essas religiões, ela, ao longo da história, principalmente o cristianismo, o islamismo eu nem considero religião, cara, uma boa, eu falei aqui para falar, tá, porque eu nem considero como religião, nem quero comentar nele como do ponto de vista de religioso. Mas o cristianismo, né, que tem várias divisões aí, né, ele teve uma instituição que dura 2000 anos, a gente tem que dizer que isso tem valor, e a religião tem valor, mas ele se envolveu muito no jogo geopolítico, no jogo de poder, foi muito influente, de forma natural, né, natural. E algumas vezes existe muita difamação, né, e até calúnia com relação ao cristianismo.
principalmente por causa dos movimentos protestantes, né? Os movimentos protestantes, para poderem se impor, em vez de ele falar o que eles tinham de bom, eles chegavam e falavam mal do catolicismo. Então existe um conjunto enorme de propaganda negativa falsa, plantada por protestantes, que precisavam denegrir a imagem do catolicismo para poder se fortalecer. Esse foi um processo. Então é muito, muito complicado hoje você saber o que era certo e o que era errado. Você tem que ter um razoável esforço para poder entender a história, procurar ouvir especialistas, pessoas que falem coisas para você avaliar se aquilo ali está certo ou está errado. Tá? Mas no geral existe uma forte propaganda disso, dessa dominação, né? dessa influência forte que o cristianismo teve. Né? E como eu falei, dividiu em várias vertentes. Eu sou simpático à vertente do catolicismo e suas variações, né? Gosto muito do movimento carismático, acho que é um movimento bacana, e não gosto de nenhum dos movimentos protestantes, acho que são equivocados teologicamente, mas de novo, não é o assunto aqui desse vídeo. Então a primeira parte que eu queria dizer é isso: religiões são boas, então a gente não pode ter essa religião ruim. Então se vem alguém, cria uma religião, e essa é uma religião boa, cara, legal, isto é bacana, né? Várias religiões foram criadas por pessoas, né? Os judeus criaram a religião deles assim, né? Tiraram do rabo e criaram aquela religião. Não havia aquele negócio, eles criaram do zero, né? Mas teve lá o mazdeísmo, o zoroastrismo, a partir do mazdeísmo, você teve o mitraísmo, teve o maniqueísmo, catarismo com variações, tem várias coisas, religiões bacanas que foram criadas. Hoje em dia a gente tem religiões orientais que impressionam com a parte filosófica, que são muito similares, inclusive em termos de teologia, com as religiões que eu citei, né? Então, assim, religiões são coisas legais, né? Bom, mas eu não quero me alongar, né? Mas religiões são sempre... religião é um trabalho humano. Olha só, religião não vem de Deus. Deus não cria religião. Quem cria religião são os homens. Pessoas, recebem essa mensagem de Deus de alguma maneira, por intuição, por presença, ou seja, de alguma maneira, de uma forma, Deus se manifesta para algumas pessoas. Essas pessoas são profetas, são privilegiadas, elas entendem aquela mensagem e elas começam a passar aquela mensagem. Ao passar aquela mensagem, essas pessoas e outras pessoas se agregam a ela, acabam estruturando uma religião, que é uma organização feita para passar aquela mensagem. E baseado naquela mensagem, você percebe as liturgias que são necessárias, organizações, coisas que têm que ser feitas. Então, a religião, ela nasce de dentro para fora da mensagem de Deus. Vem a mensagem de Deus, como eu falei, de alguma maneira aquela pessoa recebe, ele começa a passar, e a partir destas palavras, eu estou me repetindo aqui, mas é importante repetir para voltar nesse ponto, a partir dessas palavras que são transmitidas aqui, pessoas em volta começam a perceber a necessidade de organizar aquilo ali, passar para os outros, ou as palavras entendem, porque como ele disse isso, eu tenho que fazer tal coisa. Então começa a se criar um sistema de cultos e ritos e mitos, culto e rito, que formam a religião. Então uma religião, perdão, a religião é sem dúvida nenhuma, não é sem dúvida nenhuma, é completamente um trabalho humano. Religiões são humanas, pessoas criam religiões. E por isso que às vezes uma religião pode derivar outras, baseado no entendimento teológico, porque a teologia, que é a compreensão dos significados daquelas palavras, né, também é humana. Então pessoas geram teologia, e pessoas entendendo diferente podem gerar teologia diferente, e teologia diferente pode gerar religião diferente, porque não basta só as palavras, a inspiração, você tem que ter a interpretação teológica, e a interpretação teológica que formata a religião. Aí você pode ter a mesma lá, ou várias lá, que é o que acontece no cristianismo, né? Aconteceu dessa maneira, tá? Então falando, eu vou responder a pessoa que perguntou, então sim, é um negócio humano. Então Jesus criou uma religião? Não, Jesus não criou religião. Jesus, eu não tenho uma dúvida, primeiro que eu reconheço que houve um Jesus histórico e um Jesus mitológico, né? O Jesus dos mitos é um que as pessoas que também foram influenciadas por Deus ou por ele, e tem um Jesus histórico, né? Eu reconheço, eu sou simpático e sou aderente a essa corrente, que entende que existem dois Jesus, o histórico e o mitológico, tá certo? E os dois são bons, né? Porque esse aqui gerou esse,
Mas esse daqui partiu daquilo ali e recebeu mais coisas. Então essas pessoas realmente criaram mais teologia aqui, trouxeram novas mensagens. É legítimo. Deus está falando com todas as pessoas o tempo todo, em todo lugar. Você não pode achar que Deus só fala com todo mundo, recebe influência de Deus, recebe sugestões de Deus para fazer. Então, de fato, Jesus não trouxe. O que Jesus trouxe? A imagem, a mensagem, né, os símbolos, a mensagem de Jesus era poderosa. Foi isso que conquistou as pessoas, a mensagem de Deus. Eu, como eu falei, eu não tenho nenhuma dúvida, apesar de ser de outra religião, eu sou de Fá. Acredito em Deus no formato de Fá, tá certo, né? Mas não tenho dúvida nenhuma que Jesus foi uma manifestação legítima do mesmo Deus que eu tenho, de Olodumare, que os caras lá chamam de, sei lá, Javé. Mas esquece Javé. Né? Esquece Javé porque eu não gosto. Javé é um ídolo criado pelos judeus. Isso ficou para outro dia. Então, assim, então Jesus trouxe uma mensagem de verdade. Por quê? Porque essa mensagem que ele trouxe era totalmente diferente do que os judeus tinham. Então assim, Jesus era judeu? Olha só, pode ter sido por licença, mas o que ele falou para as pessoas não tem nada a ver com aquilo ali. Aquela coisa ali que os judeus criaram, eles criaram para eles mesmos, mas Jesus trouxe uma nova mensagem. E essa nova mensagem muito poderosa, olha só, tão poderosa que conquistou mulheres, crianças, escravos, homens, poderosos, imperadores. Cara, conquistou o mundo. Aí tem a minha tese de como ela espalhou, mas não cabe aqui. Mas foi lá. Então, de fato, esta mensagem foi poderosa. Aí as pessoas, aí voltando ao ponto, homens, pessoas, né, pegaram essa mensagem, começaram a transmitir para outra e nesse processo começou a surgir a religião. Vamos formar aqui. Então, as duas coisas são verdades. Né? Religiões são coisas boas, né? Jesus não criou uma religião, de fato não criou, mas a mensagem dele, sem dúvida nenhuma, foi feita para ser criada uma religião. Por quê? Porque a religião estrutura em volta daquela mensagem. Então, ok? Era só isso, uma questão de entendimento lá do que ele estava falando. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, basta perguntar.